e esse momento para ela. Então, anuncia a Kamala Harris, o pessoal infla os números dela, bota ela à frente do Trump para criar uma empolgação da base, uma empolgação das pessoas, ver se... Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. E ela foi confirmada inúmeras vezes pelo próprio STF. Então vai ser interessante você ver um Supremo Tribunal Federal que achou que era ok anistiar terrorista, a Wanda, o Daniel, gente que assaltava banco, gente que sequestrou embaixador, gente que matou, explodiu e o caramba, essas pessoas... Matou até companheiros, né? Matou até companheiros. Do lado deles, alegações deles, torturadores, etc. Tudo isso pode ser perdoado. Mas o STF vai entender que a moça que pintou de batom, a outra que rezou, levou uma Bíblia, essas pessoas é inconstitucional ser anistiado. Vai ser interessante. Mas não seria nada de novo, né? Porque a gente tem ministros que há um pouco tempo atrás falaram, quando o Temer, acho que foi o Temer que anistiou uma série de políticos, inclusive beneficiando mensaleiros, o Supremo votou a favor, né, do amplo poder presidencial para perdoar. Sim. E a gente teve o perdão contra o Daniel Silveira sendo cassado sumariamente, né? Sim. Então, não ficaria surpreso. Eu quero ver como que eles vão fazer. Eu quero ver qual vai ser a justificativa balhota jurídica que eles vão arrumar. Partindo um pouco para... Ainda dentro do que a gente estava conversando, a gente estava falando sobre... Eu perguntei para você o cenário para 2026. Acho que você colocou bem a tentativa de reestabelecer. Agora, por outro lado, uma outra coisa que você falou muito foi sobre como o Brasil acaba copiando o que acontece nos Estados Unidos, dizendo assim, ou sofrendo do mesmo efeito do que acontece nos Estados Unidos. A gente está aí, eu não vou dizer, talvez seja a melhor forma de perguntar isso. A gente está com uma boa chance da vitória do Donald Trump. A primeira pergunta é, você acha que, o que você está achando? Qual que você acha que são as chances do Donald Trump? Qual seria o seu, se você se arrisca a fazer um prognóstico? A gente está quase que exatamente uma semana das eleições. Olha, a gente está vendo muitos sinais, né? Eu acho que tem sinais aí fortes da derrota. Primeiro é o nível de agressividade dos democratas, que passaram abertamente a chamar o Trump de nazista, de fascista, de, né, coisa que eles fazem sistematicamente, mas agora tinham dado um tempo depois daquela tentativa de assassinato. Sim. Que ele mesmo questionou, tá Ficou vendo? feio, né? Vocês ficam me chamando de nazista, vem um cara aqui e tenta me matar, né? E era uma coisa meio ridícula, né? Porque diz que o cara é Hitler, pinta o cara, bota efetivamente o cara de bigode nazista na capa da revista, diz que o cara é a maior ameaça para a democracia de todos os tempos, blá blá blá, maior ameaça para a América, e aí o cara sofre um atentado, I wish well, eu espero que você esteja passando bem. Eu falo assim, pô, peraí, ou um ou outro, ou o cara é Hitler, ou you wish him well. Não, se ele é Hitler, seria bom se seria tivesse bom, né? Você deveria virar e falar, se você for coerente, você deveria virar e falar assim, puta merda, né? Que cara incompetente, errou por 2 inches. É que basicamente a esquerda faz isso desde, né, da época do Stalin, foi o Stalin que começou com essa história, por 2 motivos. Primeiro, você xinga o adversário daquilo que você está fazendo e daí você esconde o seu próprio fascismo, né? Segundo, você desumaniza o adversário e isso permite que você possa fazer qualquer coisa com ele. Porque o que a gente deve fazer com o Hitler? Hitler a gente deve eliminar, né? E aí a Kamala Harris chega numa entrevista e fala como se fosse uma coisa assim, né, surpreendente. Olha, o Trump está dizendo que há inimigos internos e que ele utilizará a máquina do governo para perseguir esses inimigos. Pô, mas o Trump mesmo está sendo alvo dessa perseguição, está sendo, né, foram processos absurdos desde a época lá do dossiê russo, né, daquela conexão suposta do Trump com o Putin, que é tudo mentira. Então, o Partido Democrata faz isso há vários anos e agora estão acusando o Trump. Mas, basicamente, eu vejo sinais pelo desespero do Partido Democrata em apelar para essa estratégia, que é furada.
Na minha opinião, acho que só acaba gerando mais apoio a Trump, no final das contas. Você acha isso? Acha que não é uma boa estratégia? Eu acho que não, porque foi uma estratégia efetiva em 2020. Foi, mas a gente estava numa situação bastante diferente e eu acho que o que mudou muito o mindset das pessoas foi a questão da pandemia. Né? Mas não foi uma estratégia eficiente em 2016, por exemplo. E efetivamente é muito difícil você usar essa estratégia quando você perde a legitimidade da imprensa. Né? Hoje, o percentual de independentes que acreditam na imprensa americana está por volta de 30%. Então... E de republicanos abaixo de 10%. Exatamente. Aí você diz que o rally do Trump lá no Madison Square Garden é nazista e tá cheio de bandeira de Israel, né, com judeus lá participando. Então, fica uma coisa assim muito distante da realidade. Fica difícil de passar essa mensagem, talvez para energizar a própria base mais aguerrida para ir votar. Talvez, que é importante aqui, né? Mais importante do que no Brasil. Porque não é o voto obrigatório, né? Se bem que no Brasil também, virtualmente, também não é mais. Né? Você paga R$2 uma multa se você vai votar. Mas é mais uma encheção de saco de você ter que pagar a multa. Exatamente, mais pela burocracia. Exato. Eu falo assim, vira e votar. Do que depois ter que ir atrás lá. Né? Exato. Mas eu acho que esse desespero aí demonstra. Mas hoje tem um mercado de apostas maior, está mostrando, né? Sim, as pesquisas estão mostrando, e a gente sabe que a pesquisa tem um viés para Trump, seja pró-democrata, seja pelo esquerdismo dos institutos de pesquisa que são contratados por organizações mais ligadas à esquerda, ou pelo próprio efeito das pessoas terem vergonha de falar que votam no Trump, já que Trump é tratado como um fascista, né? Mas para mim o sinal mesmo foi dado no final de semana, quando o Jeff Bezos impediu que o Washington Post referendasse a Kamala Harris como candidata. E foi uma decisão do Jeff Bezos. Isso foi provado, o editor do Washington Post pediu para sair, né? Se demitiu. Então, Jeff Bezos, o que ele está sabendo que a gente não sabe? A gente já teve o Mark Zuckerberg fazendo elogios ao Trump, dizendo que ele, o cara mais durão de todos os tempos, né? Depois que ele foi alvo do atentado. O que esse pessoal tá sabendo, né? A única conclusão que eu posso chegar é que eles estão percebendo uma chance grande do Trump ser presidente e eles não querem o Trump como inimigo. Eles precificaram a derrota. Exatamente. Então vamos conter os danos aqui, né? Vamos... O Zuckerberg já está fazendo isso há mais tempo. Então, a sinalização a gente vê pela própria imprensa, que é mais militante de esquerda aqui do que no Brasil, em desespero. Né? Eu acho que o último sinal importante são os dados que fez as casas de aposta mudarem, os dados do início das votações. Porque aqui nos Estados Unidos a gente começa a votação, você pode votar por correio, Sim. O que eu acho um absurdo, né? Ou você pode votar antes, você pode votar pessoalmente antes. Esse negócio de votar antes se tornou uma moda, né? Hoje em dia, a maioria das pessoas que eu conheço vai votar antes. É que... Você já votou, não? Ainda não, mas acho que eu vou votar essa semana. Mas vai votar antes, não vai deixar pra terça, né? O próprio Trump tá sugerindo que se faça isso, porque sei lá o que pode acontecer no dia da eleição, a gente já viu tanta coisa. Mas essa votação... Que foi uma mudança grande da estratégia dos republicanos, né? Na eleição passada, o Trump insistiu, vota no dia e impessoalmente. Agora, eles fizeram um fund gigantesco para coletar e permitir que as pessoas votem por correio. Né? E tá funcionando. Funcionando, impressionante. Aqui em Miami-Dade, por exemplo, eu vi hoje de manhã, são 60 mil republicanos a mais que votaram do que democratas, somando mail e voto presencial antecipado. Isso é importante explicar para as pessoas que quando o Vitor está falando sobre republicanos que votaram antecipadamente, o que ele quer dizer é o seguinte: aqui quando você se registra para votar, você pode dizer, olha, eu sou republicano, eu me identifico com o Partido Republicano, eu me identifico com o Partido Democrata, ou não me identifico com nenhum dos dois. Seria o que você chama de independente. E pode também se identificar com outros partidos. O que ele está dizendo é que não é uma apuração preliminar.
tá? As pessoas que se identificaram como republicanos podem, em tese, terem votado na Kamala Harris. E as pessoas que se identificaram como democratas podem, em tese, ter votado no Donald Trump. A gente não sabe em quem essas pessoas votaram. Mas, por outro lado, a gente tem a tendência é de que se as pessoas são republicanas, elas votam em Donald Trump. Então, o dado que a gente tem dessa votação preliminar é da quantidade de republicanos que compareceram para votar e já enviaram os votos versus a quantidade de democratas, e a mudança em vários condados, como Miami-Dade. Em 2020, nesse ponto da eleição, 80% dos que votaram por correio ou foram votar antes eram democratas. 80%. E agora virou. Agora não é 80%, mas é um 60% republicano. Ou seja, isso demonstra um comparecimento muito forte dos republicanos para votar. E isso está acontecendo não só aqui na Flórida, mas nos estados-chave, nos swing states. Né? Porque a Flórida nem é considerada nessa eleição swing state. Não é mais um swing state. A Flórida virou um safe Republican. Exatamente. Tanto quanto o Texas, ou até mais do que o Texas. Porque lá, por exemplo, tem a chance do Ted Cruz não ganhar a eleição para o Senado. Mas, enfim. Então, são vários sinais. Nós podemos dizer com bastante certeza que o momentum está do lado do Trump. Acho que isso todo mundo concordaria. Né? Se logo depois que a Kamala Harris anunciou que seria a candidata, houve um momento pró-Kamala Harris, agora o momento é todo Trump. O pessoal do Real Clear Politics que fazem... Não foi nem o pessoal do Real Clear Politics, foi o pessoal do Rasmussen, né, que é um instituto também, tem um grau bastante alto de precisão. Eu acho que eles têm um viés mais à direita, mas eles são da tese de que nunca houve essa empolgação de fato pela Kamala Harris, que ela foi artificialmente criada pelos institutos de pesquisa associados à esquerda numa tentativa de criar artificialmente essa empolgação e esse momento para ela. Então, anuncia a Kamala Harris, o pessoal infla os números dela, bota ela à frente do Trump para criar uma empolgação da base, uma empolgação das pessoas, ver se influencia a realidade. Aí, esse amigo que eu estava... Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. A gente está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.